Quero dizer que você é muito bem-vindo ao Espaço Novo Tempo de Aracaju. Esse é o Viva, acontece todo sábado às 18 horas. E você sabe que sempre vai chegar aqui e vai receber um abraço, ainda que só com o olhar. Enquanto a gente não pode se abraçar de verdade, você recebe o nosso abraço carinhoso através do nosso olhar, do nosso sorriso que está atrás da máscara muitas vezes. Mas esse lugar lhe acolhe, esse lugar você pode chamar de seu. Quero convidar você já a entrar em sintonia com o céu, cantando louvores a Ele, e quero cantar com vocês Hosana. Hosana significa um grito de um clamor por salvação. Hosana nas alturas, salva-nos agora mesmo. E por que nas alturas? Porque a nossa salvação não vem horizontalmente do homem. Nossa salvação é vertical, ela vem do alto, vem lá de cima, vem de Jesus Cristo. Hosana nas alturas. Cante com a gente, adore Jesus e clame por salvação hoje. Toda a terra estremece ao ouvir a sua voz. Eu vejo sua graça, os pecados perdoar, a terra vai então cantar. Hosana, 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 Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. amém. Amém. Eu vejo o povo eleito, É você, sou eu. assumindo seu lugar pra sua fé compartilhar. Eu vejo o povo eleito de Deus. Eu vejo avivamento Se a gente orar junto quando teu povo orar e o buscar e te buscar de todo o coração, e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Ele disse que bate a porta do nosso coração e deseja entrar. Ele não é um intruso, ele bate e pede que você escute a sua voz chamando. E ele disse que se você abrir a porta do seu coração, ele vai sentar com você à mesa, vai cear com você, vai criar intimidade com você. Peça que ele limpe o seu coração de todo mal, peça agora. Limpa o meu coração, abre os meus olhos pra que eu possa ver com o amor que tens por mim. Diga pra ele. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo o que sou é pra o teu louvor, pois contigo conviver pra sempre. Ele plantou a eternidade no seu coração. Você vai viver pra sempre com ele, pra sempre.
nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana nas alturas. Pode clamar, cante, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Eu gosto de uma Amém. frase que tem nessa música, que diz assim: com o amor que tens por mim, te amo. Guarde essa frase. Com o amor que tens por mim, te amo. Você viu a devolução aí, né? Sabe, Jesus, depois que ressuscitou, ele apareceu algumas vezes para os discípulos. Uma das vezes foi aquela cena em que eles pescam a noite toda, estão no mar, e alguém aparece na praia. Eles pescaram a noite toda e não pegaram um peixe sequer. Alguém aparece na praia e diz: lance agora para o outro lado a rede. E eles meio que questionam: mas a gente já fez de tudo, né? Não pegamos nada. Mas obedecem e lançam. E você sabe o que aconteceu, né? Que a rede voltou cheia de peixe, quase eles não conseguiam. Ela quase arrebentava a rede, de tanto peixe, e só peixe grande, disse a Bíblia. Mas depois dessa cena, Jesus senta e convida eles para comerem os peixes. E eles têm uma refeição, um momento de intimidade. Naquele momento íntimo de Jesus já ressuscitado, com seus discípulos, ele tem um papo diferente e estranho, a princípio, com Pedro. Ele olha nos olhos de Pedro e pergunta: Pedro, você me ama mais do que a estes aqui? Pedro, prontamente, sem pensar muito, respondeu: eu te amo, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas, eu te amo. E aí Jesus, de maneira estranha, pergunta de novo, faz a mesma pergunta para ele: Pedro, você me ama? Olhando nos olhos dele. E Pedro mais uma vez afirma: tu sabes que eu te amo. Mas Jesus ainda pergunta uma terceira vez: Pedro, tu me amas? Terceira vez. Isso lembra você de alguma coisa com relação a Pedro? Terceira vez. Jesus pergunta. A Bíblia diz que Pedro nesse instante se entristeceu. Por quê? Ele lembrou que há alguns dias atrás ele havia negado Jesus. Jesus estava preso, iria ser julgado e morto. E Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus pergunta mais uma vez: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Senhor. Depois de ficar triste, ele ficou pesaroso, lembrou da cena do galo cantando enquanto ele negava Cristo. E ele disse: tu sabes todas as coisas, não posso esconder nada do Senhor. Eu te amo. E pela terceira vez, igual às outras vezes, ele falou uma frase no final da resposta de Pedro assim, ó: então, apacente as minhas ovelhas, pastorei as minhas ovelhas, cuide, ame as pessoas, cuide delas para mim. Porque Jesus, dali a alguns dias, iria embora para o céu. Diante dos próprios discípulos, ele subiria nas nuvens e sumiria. E uma igreja que tinha acabado de nascer ficaria. E Jesus tinha escolhido Pedro para ser o pastor daquelas ovelhas. Mas sabe, eu quero me prender ainda a Pedro. Talvez Pedro ainda carregasse em seu coração um pesar, talvez ele sabia que Jesus, quem era Jesus, que era Filho de Deus, que tinha amor por nós, misericórdia. Mas Pedro ainda tinha
aquela feridinha por ter traído Jesus quando ele mais precisava. E Jesus amou Pedro quando perguntou para ele: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? O autor bíblico, esse livro, essa passagem foi escrita por João, o discípulo amado, que testemunhou a cena. E alguém que escolheu o título para essa passagem bíblica botou assim: Jesus restaura Pedro. Jesus restaura Pedro. Naquele dia, Pedro foi alvo do amor de Jesus mais uma vez. E Jesus curou a ferida que havia em Pedro e confirmou quanto ele o amava. Você tem duvidado do amor de Deus por você? Do amor que Jesus tem por você? Há dúvidas? Sabe, Deus nos ama muito e nos ama com amor eterno. E tem misericórdia de nós. Mas a gente, para sentir esse amor, precisa se abrir a esse amor. Porque o tamanho do amor de Deus, que é infinito, não vai ser infinito em você se você se fecha para esse amor, entende? Ele vai se manifestar em você na medida que você se abre. E ele é infinito. Você pode desfrutar da infinitude do amor de Deus. Até o amor que você sente por ele. Lembra da frase da música? Com o amor que tens por mim, te amo. Quando a gente ama a Deus, a gente só está devolvendo. É o amor dele operando em nós que nos faz amá-lo. E esse amor é tão grande que quando a gente se abre e ele transborda, e aí ele alcança quem está ao redor. Ele se espalha por todo mundo que está perto da gente. E como Pedro, você passa a apacentar as ovelhas. Como Pedro, você cuida das pessoas. Entregue o seu coração a ele. Diga que o seu coração é todo dele. E seja bênção na mão de Jesus Cristo. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim, Tudo em mim louva a Deus. te dá louvor. Pois eu não adoro a mais ninguém, só a ele. A ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz teu querer em mim. Aleluia. Amém. Cante. Esse é o meu desejo, Diga pra ele. Confesse pra ele. Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há dentro de mim louva a Jesus. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda
querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz teu querer em mim. Aleluia. Que se cumpra em mim a tua vontade todos os dias, Senhor. E como Paulo disse, que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém. Eu viverei. Afirme isso. Eu viverei por ti. Todo dia vou viver por Ele. Eu viverei por ti. Hoje, amanhã e sempre. Eu viverei. Eu viverei por ti. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz teu querer em mim. Glória a Deus. Amém, Amém, meu Deus. amém. Amém, amém. Eu queria falar com o Marcelo agora. Marcelo, já tirou a máscarazinha? Vem pra cá pra falar com a gente. Deixa eu pegar esse banquinho aqui, porque vai ter entrevista. Hoje tem Diga Aí, né, Marcelo? Eu quero notícias do meu sobrinho, de Theo. Olha, é o titio Jardelzinho É. Fábio. Tô doido pra conhecer ele, sabia? É? Cara, ele é uma graça, velho. É. O importante é que tem saúde, né? Não entendi a piada. Tu sabes que eu te amo. Tem que falar 3 vezes. 3 Tu vezes. me amas, Eu- Pedro. Jardelzinho Fábio. Jardelzinho Fábio. Você sabe que eu te amo, né? Tu me ama, Jardelzinho Eu Fábio. te amo. Tu me ama, Eu te Jardelzinho amo. Fábio. Tô quase Agora acreditando. Que bom lhe ver. Bom também, irmão. Já tinha uns dias, né? Verdade. Mas ainda não entendi a piadinha da saúde. De boa mesmo. Olá! Que bom ver vocês de novo. Já tinha um tempinho que eu não vinha nessa casa, cuidando lá do meu Telzinho, tentando ficar um pouquinho recluso, mas hoje eu vim falar um pouquinho com você no Diga Aí. E já colocaram no telão essa foto do pastor Everson. Tem aí um verso bíblico. Pastor Everson, eu queria que vocês recebessem com carinho, tá? Porque esse cara é pancada. Vem pra cá. Cadê o pastor Everson, gente? Rapaz, você me enganou todo agora. Você estava sentado ali. De máscara, eu tô olhando pro cara e tô vem. E ali é o Tiago, né? Ô, Tiago, tá vendo? Olha o homem aqui. O Confio, né? Pastorzão. Hã? Ele te lembra alguém? Eu falei pra ele, se colocar ele com cabelos grisalhos, todos brancos, sem um preto, a gente vai ver uma pessoa. Mais da metade. O microfone dele, Craicinho. Já vai som aí. Não lembra não sabe quem é? O pai dele? Pensa ele, todo de cabelo branco.
mais moreno também, né? É, mais moreno também, é verdade. Cara, ele todo é o pastor Jairo. Esse é o filho do pastor Jairo, que é o pastor da Igreja Adventista no estado de Sergipe. Ele é o... Seu pai está aqui hoje não, né? Hoje aqui não. Ah, não. Ele é o pastor que representa todos os pastores, que comanda aqui da ordem. E aqui no estado de Sergipe. Tá aqui, seu pai está aqui o quê? 2 anos, né? 2 anos. 2 anos. E você anda por onde, Everson? Eu ando provisoriamente agora aqui, porque eu fiquei preso desde que vim de passar férias aqui em Aracaju, porque o lugar onde eu moro fecharam os aeroportos, fecharam as entradas, e a gente não pôde voltar agora depois das férias pelas alterações do Covid, etc. Mas eu moro no Iraque. No Iraque? Na cidade de Erbil, no Iraque, norte do Iraque. Tem quanto tempo que você está no Iraque? 6 anos. 6 anos. Está 6 fazendo anos. o que lá? É pastor lá? Sou pastor lá. É. Lá a nossa igreja tem uma igreja aberta oficialmente no país inteiro. Eu sou o único pastor da igreja adventista para todo o país hoje. Ou seja, você lá é o presidente. Eu sou presidente lá de meia dúzia de pessoas, que é o que a gente tem de cristão. Uma população de 99% muçulmana no país. Então, os cristãos são muito poucos. E por todas as dificuldades ao longo dos últimos anos, a maior parte dos cristãos fugiram. Foram para a Europa, para os Estados Unidos, Austrália. Quem tem juízo fugiu. E quem conseguiu, saiu. Não é nem quem tem juízo, porque o segundo pior passaporte do mundo é o iraquiano. É mesmo? Então, que não é quem quer que tem juízo, é quem consegue. O pessoal lá dá um rim para conseguir ir embora do país. Entendi. Me diz uma coisa, antes da gente falar da sua estadia lá no Iraque. Você trabalhava como pastor aqui no Brasil? Trabalhava no Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso do Sul. E como é que foi a saída para lá? O que foi? Levantou um dia, falou assim, rapaz, cansei de pregar para brasileiro, vou para o Iraque. Rapaz, aconteceu da seguinte maneira. Na época da faculdade ainda, eu tive uma oportunidade de servir com 1 ano voluntariado na missão. Então a ideia era ir para a Tailândia, a história é longa, encurtando, deu tudo errado e eu acabei ficando um tempo nos Estados Unidos, na República Dominicana. Mas essa experiência transcultural foi o suficiente para deixar o gostinho de quero mais. Voltei para o Brasil, terminei a faculdade, casei e eu e minha esposa tínhamos o sonho de, no momento que nós tivéssemos a oportunidade, trabalhar no contexto transcultural e tentar levar o evangelho para E como é que veio essa oportunidade? Foi um projeto? Foi um projeto. A sede da Igreja Adventista na América do Sul, que fica em Brasília, eles tiveram uma ideia de organizar de tal maneira a provisão e fundos para mandar 25 famílias para o que eles chamam de Janela 1040, que é uma região geográfica que pega do Marrocos, no oeste da África, o norte da África inteiro, Índia, China, é a concentração do mundo com a maior parte da população mundial, e essa grande parte da maior concentração da população mundial tem a menor porcentagem de cristãos por habitante. Então você tem países que com 1% de cristãos e 2%, 5%. Então são cidades com 1 milhão de habitantes, com praticamente sem a presença de cristianismo de maneira oficial. Então a igreja entendeu, apesar de nós morarmos num país extremamente abençoado, a igreja entende que a missão tem que ser levada a todo mundo, a testemunho em todas as nações. Então, se a gente pode fazer alguma coisa, vamos tentar mandar algumas famílias para tentar testemunhar nesses lugares mais desafiadores. E a gente foi selecionado. Eu me lembro na época desse projeto, me lembro. Agora sim, você foi como pastor mesmo, a ideia foi essa, teve uma estratégia, chegou lá de terno e gravata pregando Jesus Cristo, como é que foi? Não, é diferente, é diferente. Lá no currículo, quando a gente foi ser selecionado, pois é, cara de árabe. Eu vou chegar lá, ele tem cara de iraquiano, não tem? Eu acho que... Na rua lá, todo mundo que me encontra fala em árabe, eu gasto o meu árabe fluente até umas 5 frases, depois disso... Descobrem. Aí eles, não, mas você não é... Não. Fala árabe, eu não sou árabe. Ele, não, mas você é filho de árabe, eu não sou, meu pai tem olho azul e é branco. É verdade. Mas ele fala assim, mas não, você tem cara de árabe. Mas eu acho que isso ajudou também, para ser selecionado para lá. Mas lá no Iraque, um pouquinho diferente de outros países do Oriente Médio, a igreja é registrada de maneira oficial. Então eu sou pastor oficialmente de uma igreja muito pequena, de 8, 9 pessoas locais iraquianos que fazem parte da nossa igreja, mais uns 8, 9 que são uma comunidade internacional, gente que trabalha na ONU, agências humanitárias, enfim, Entendi. Uma comunidade estrangeira. E aí, na igreja é sempre 2 idiomas, inglês e árabe. Mas falar o idioma era falar o inglês pelo menos era um dos pré-requisitos. E outro que seria positivo é, quem sabe, ter uma outra formação
que não seja na área da teologia. No caso, eu também sou formado em comunicação social, e eles falam, dependendo do país, é mais fácil você entrar com uma outra profissão, outra atividade, que Certo. não sendo pastor, porque isso já pode fechar as portas, dependendo do país. Entendi. E grande parte do nosso trabalho acontece de maneira mais espontânea. Não é necessariamente, não tem uma televisão Novo Tempo forte, não tem uma maneira evangelística tradicional de se falar de Jesus. Lá você tem que ganhar o coração e a confiança das pessoas para, quem sabe, ter a oportunidade de testemunhar alguma coisa. Porque fazer o proselitismo, tentar trazer uma pessoa do islamismo para o cristianismo, é ilegal. É ilegal. É ilegal. Uma vez que uma pessoa é muçulmana, ela não pode nunca mais deixar de ser muçulmana. Entendi. E quando é que ele se torna muçulmano? Quando ele nasce. Ele nasce, depois de alguns dias de nascido, o pai chega, fala a shahada, que é a confissão da fé do islamismo, no ouvido do filho, e aquele momento é como se fosse o momento da conversão do filho. E uma vez que ele é muçulmano, ele não pode deixar. E quando alguém enfrenta esse processo de, quem sabe, romper com a religião, de onde eles vêm, eles podem ser, na melhor das hipóteses, rejeitados pela família, mas na pior das hipóteses pode ser morto. Então, Entendi. E quem converte eles? Quem prega para eles? pode ter o mesmo destino deles. No nosso caso... Quer cantar no Iraque, Melk? Mas... Respondeu não. Pois Pastor, você tem nome de jogador de futebol, né? Everson. Você bate uma bola? Rapaz, bato, mas não sou aquele. Meu moreno, amigo, não. lá no Iraque todo brasileiro é bom de bola. Lá no Iraque, assim, e o povo é doido pelo futebol né? brasileiro. Chega no táxi, Brasília, aí já começa Ronaldo, Cafu, Romário. Aí eles legal, param e fazem a velho. piadinha, né? 7-1. Eita, poxa. Vai ter que viver com isso. Vai ter que ver com isso. Pastor, eu vou fazer uma pergunta assim que eu me sinto constrangido. É uma pergunta muito idiota, mas eu acho que eu não vou ter uma outra oportunidade. Ela é uma pergunta de fato idiota, mas eu não vou ter outra oportunidade. Eu queria saber, num país muçulmano, porque assim, às vezes a gente tem uma ideia aqui no Brasil, você fala Jesus Cristo, todo mundo sabe quem é Jesus Cristo. E eu sei que essa pergunta é idiota, mas se eu falar Jesus Cristo lá, no meio de uma praça pública, eles sabem do que eu estou falando? Eles conhecem a história de Jesus e só não aceitam o cristianismo porque eles têm uma outra religião? Ou eles não sabem nem quem é Jesus Cristo, mal ouvem falar essa palavra, esse nome? Eles sabem, todo muçulmano, todo bom muçulmano, praticante, sabe quem é Jesus. Mas eles sabem de acordo com as lentes culturais daquilo que foi apresentado para eles. Então, eles conhecem uma faceta de Jesus, mas eles não conhecem o Jesus de maneira completa que nós conhecemos como ele é apresentado nos evangelhos, na Bíblia. Porque o que eles sabem sobre Jesus? Eles sabem o que o Alcorão fala sobre Jesus. E o Corão apresenta Jesus como o mais exaltado de todos os profetas. Inclusive, mais exaltado do que o próprio profeta do islamismo, que é Maomé. Então, dentro de todos os profetas, Jesus é o único que é apresentado como, em árabe eles falam Kelimat Allah, que é a palavra de Deus, Ruh Allah, o Espírito de Deus. Jesus é o único que é nascido de uma virgem, de um nascimento miraculoso. Então, eles têm muitos elementos que colocam Jesus num nível diferente de todos os outros profetas. Porém, apesar de toda essa exaltação para a pessoa de Jesus, eles consideram Jesus simplesmente mais um profeta humano como todos os outros. Então ele é o grande profeta que fez mais milagres do que todos os outros, que nasceu de uma maneira miraculosa, mas ele é 100% ser humano e só. E parou por aí. Então Jesus não morreu, para eles não acreditam que Jesus morreu na cruz. Eles não acreditam que Jesus ressuscitou. Se não morreu, não ressuscitou. Eles não acreditam que a salvação ela acontece, tem alguma coisa através com Jesus. Eles acreditam que Jesus foi mais um profeta ensinando à humanidade bons valores, bons princípios para andar no caminho verdadeiro. Mas essa parte de salvação e troca e amor e perdão, isso é ausente no islamismo. Entendi. Então eles têm uma visão parcial do cristianismo. E eu vejo que, quem sabe, a grande missão nossa, quando nós vamos morar em um país muçulmano, não é simplesmente tentar desconstruir tudo que eles sabem, mas, quem sabe, em muitos aspectos, tentar aproveitar e muita coisa boa que eles já têm. Eles já têm um respeito profundo pela pessoa de Jesus. Eles chamam de Isa el-Mesih, que é Jesus o Messias. Então eles têm esse amor pelo profeta Jesus. E, quem sabe, o nosso papel agora é um processo de tentar expandir
para além de simplesmente um profeta, ele se tornar o salvador pessoal, o amigo, aquele que está disposto a salvar as pessoas. E esse contato eles não conhecem. Porque a gente tem aprendido aqui no Brasil, com muita dificuldade, que o cristianismo não deve se impor sobre as outras culturas assim, de maneira como se fosse uma colonização. Exatamente. Não é uma colonização, Não é uma colonização. né? E isso a gente erra muito, nós cristãos, aqui no Brasil mesmo. Porque nós temos aqui várias culturas, várias tribos que não... Às vezes não tem resistência a Jesus Cristo, e às vezes tem resistência ao cristianismo pela nossa mania de colonizar todo mundo. Você né? foi em cima agora, por exemplo, lá no nosso contexto, muita gente mesmo, eles têm esse estereótipo do cristianismo, que é um estereótipo talvez um pouco distorcido. Eles imaginam que quem é um cristão? Eles associam muitas pessoas ao colonialismo ocidental, a imposição da cultura e etc. Eles imaginam que o cristianismo talvez seja uma fé hipócrita, porque eles falam o seguinte: o cristão, ele tem um livro sagrado, que é a Bíblia. Mas o cristão não respeita e não segue esse livro sagrado, que é o livro deles. Então, assim, se eles têm um livro que eles acreditam que é a palavra de Deus que foi dada para esse grupo, e eles leem esse livro e eles fazem tudo diferente, e eles contradizem os ensinamentos de Moisés, de Davi, do próprio Jesus, esse povo que se diz seguidor da Bíblia, eles vivem de maneira incoerente com a fé, eles não são pacifistas como Jesus era, eles na verdade espalham guerra para o mundo todo, inclusive no Oriente Médio. Eles são um povo imoral, que desrespeita a família, que desrespeita os valores de decência. Eles começam a olhar que o cristianismo simplesmente é uma fé incoerente, porque existe um livro sagrado, e aí muitos deles professam, eles são ensinados que o livro sagrado dos cristãos está corrompido. Eles mesmos, os cristãos, corromperam ao longo dos séculos para se adequar às agendas que eles tinham. E eles acreditam também que os cristãos, eles não são coerentes na vida deles de acordo com o livro que deveria reger a fé deles. E aí eles falam: mas se o cristão não leva a sério nem o próprio Deus deles, por que a gente vai levar o cristão a sério? É um povo que ele é até pacífico, mas é um povo que é incoerente. É uma fé que eu não vou abandonar a minha fé, que é muito mais entregue, para viver uma fé que é inconsistente e incoerente. Então eles têm muito preconceitos. E uma ideia muito, muito popular no islamismo é que quem é Jesus? Às vezes eles imaginam que o cristão imagina que Jesus é o seguinte. Eles acham que Jesus foi o seguinte: Deus veio para a Terra como se fosse um Zeus da cultura grega. Deus veio para a Terra, teve relação com Maria, e aí nasceu Jesus como um semideus. Então eles acham que muita gente acha que a Trindade é Deus Pai junto com Maria e que nasceu Jesus, e essa é a Trindade. Então Jesus é um semideus, uma espécie de híbrido ali. E eles falam: isso é uma blasfêmia. A gente não pode falar que Deus ele teria uma relação com o ser humano. Então na cabeça deles, muitos deles, eles têm várias ideias deturpadas sobre o cristianismo. Só que o que acontece? Como é que essas ideias elas vão ser mudadas e confrontadas se eles não conseguem ter um acesso de alguém que possa mostrar que existe uma coerência no cristianismo? Então, geralmente, fica o estereótipo, eles vivem a vida inteira com uma visão limitada de quem é Jesus, nasce, cresce, passa a vida inteira sem ter o privilégio de conhecer de maneira mais completa quem é esse Jesus. Ao passo que eu acho que o contrário também é verdadeiro. Acho que nós, ocidentais, também devemos ter uma visão até muito deturpada da religião deles. Né? Porque como é que nós vemos a religião muçulmana? E aí, você estando lá, o que mudou? O que você desvirtuou? Assim, você falou: não, aqui eu estava pensando equivocado, não é bem assim. Rapaz, uma das coisas que deu aquela explosão na cabeça e aquele choque cultural quando eu cheguei lá e eu já era pastor no Brasil, filho de pastor, crescendo nesse ambiente religioso e conhecendo ferramentas e maneiras de como se trabalhar, a gente descobre agora uma realidade que parece que nada funciona. Tudo é diferente, está lidando com um público completamente diferente. E ali eu comecei a estudar o máximo que eu podia para tentar entender a cabeça dessas pessoas. E entrei num doutorado na área de estudos interculturais e comecei a viajar culturas diferentes, budista, muçulmana, e conhecer essas pessoas e tentar enxergar a realidade através das lentes culturais e religiosas do ambiente de onde eles estão vindo. E você começa a enxergar as pessoas de uma maneira muito mais humana. Você tira daquele estereótipo, daquela caixinha que é apresentada pra gente nos noticiários, na televisão, e a gente começa a enxergar a gente como gente. É que nem a gente. Acorda de manhã para trabalhar, para estudar, para conseguir ter um bom emprego, para colocar pão na mesa dos filhos. E quando estourou o Estado Islâmico, a gente chegou no meio da crise. A cidade que eu moro ficava a 50 quilômetros da cidade de Mossul, que foi completamente tomada pelo Estado Islâmico. E o Estado Islâmico chegou a 15 quilômetros da cidade que eu moro,
E aí drones das forças dos aliados vieram, derrubaram aqui a força do Estado Islâmico, eles não entraram onde eu moro. Então, aonde a gente mora foi um refúgio para muçulmanos de pessoas do Iraque, de todos os lados e da Síria, procurando refúgio. Mais de 500 mil refugiados vieram ali ao redor da nossa cidade, em campos de refugiado. E você começa a ver que os próprios muçulmanos, saindo de Mossul, eles criticavam o terrorismo, porque para eles a fé não é matar pessoas, a fé não é sair decapitando crianças, não é isso. A fé não é isso. Para eles falam, o que eles estão fazendo é um desserviço para a nossa religião. Então existe um grupo muito pequeno, dentro do islamismo, que são os que fazem mais barulho e são os que ficam mais conhecidos. Mas esse grupo pequeno, radical, que quer implementar um Estado político com as leis islâmicas, de acordo com a interpretação deles, que é uma interpretação radical, intolerante, esse grupo, ele mais ou menos passa a imagem para o mundo todo que todo muçulmano é terrorista, todo muçulmano é radical. O que não é. Imagina, morando num país que 99% da população é de muçulmanos, seus amigos, logicamente, vão ser muçulmanos. Então, o que acontece? Eles sabem, eu me apresento, sou pastor. Pastor, que legal, mas o que é ser pastor? Eles nem sabem o que é pastor. Aí eu sabe o que é um imã, um mula na igreja? É o líder espiritual deles? Eu sou mais ou menos isso, eu sou o professor, eu sou aquele que ajuda na caminhada na igreja. Aí eles, que legal, então, quer vir na minha casa? E ele me convida para ir na casa dele, coloca a comida na mesa, a gente senta ou no chão ou na mesa, e a gente está ali, vivendo, tendo amizade, criando relacionamento, ganhando confiança. Ele vai compartilhando o que ele acredita, eu compartilho o que eu acredito, num ambiente de diálogo, de amizade. Então, nos 6 anos que eu estou vivendo lá, eu acho que em 1 ou 2 circunstâncias, eu sentia um pouco de hostilidade. Em todos os outros, ao longo de 6 anos, foram pessoas agradáveis, queridas, que me receberam de uma maneira muito agradável. E a gente que nem a gente. Que bacana. A gente que está tentando viver uma vida, gente que sofre com guerras que acontecem no Iraque o tempo todo, gente que sofre com o terrorismo que estoura o país, gente que está vivendo uma crise desgraçada de saúde e econômica também. Então, é um povo sofrido. Mas é gente que nem a gente. Então, esse estereótipo que são pessoas hostis, são pessoas radicais, são pessoas violentas, isso não dá para rotular. Porque é gente que nem a gente que está lutando para sobreviver, para cuidar da família e para ir para o paraíso, para viver a vida eterna. Eles têm o conhecimento daquilo que é o que está disponível para eles. É da cultura deles, é o que eles aprenderam. Rapaz, eu gostei desse pastor Jairinho, viu? E ele é elétrico, né? Eu gostei, cara. Não é? Eu gostei mesmo. Pastor, infelizmente, meu tempo chegou ao fim. Eu ficaria conversando com você aqui por longas horas sobre essa experiência. Ajudou muito a gente, porque a gente tenta fazer alguma coisa aqui que respeite as culturas que estão ao nosso redor. Então, nem sempre essa diferença cultural, e na verdade nunca essa diferença cultural devia ser a nossa separação dentro de um evangelho, de apresentar um Jesus mais limpo, mais puro, mais dentro do relato histórico, né? Te cortando, mas só para deixar o último recado, então. Deixe, por favor. Quando a gente vê o apóstolo João escrevendo, como é que se identifica um verdadeiro discípulo de Jesus? Qual deveria ser aquela marca registrada? Tem um monte de coisa que são coisas boas, lógico. E a gente continua a vida inteira melhorando e aprendendo, porque o ideal é muito alto. Jesus é perfeição. E a gente está mirando lá e na caminhada, nesse processo. Mas qual deveria ser aquele ali é um seguidor de Jesus. E nisso conhecereis que são meus discípulos, se amardes uns aos outros. Então, quando a gente vê uma vida coerente, uma vida de amor, uma vida de serviço, uma vida onde você derruba barreiras, encontra elementos comuns e você cria pontes, isso dá acesso ao coração das pessoas. Então, num país onde é ilegal pregar o evangelho, onde é ilegal uma pessoa sair da sua religião e ir para o cristianismo, onde, teoricamente, existem tantas restrições, a gente consegue compartilhar o amor de Jesus com muita gente. Como? Amando as pessoas, vivendo com elas, comendo, jogando basquete no público, jogando futebol com o pessoal. Então, quando a gente decide abaixar as barreiras, amar as pessoas, isso dá acesso ao coração, isso dá acesso para que as pessoas não só nos aceitem, mas aceitem um Jesus que possa ser visto em nós, através desse relacionamento. Muito bacana, é isso mesmo. Esse homem entendeu um pouquinho do evangelho, glória a Deus. Pastor, você sabe quando é que você vai embora? Não sei. Não sei porque a gente está esperando. Ontem mesmo, entrando em contato com a embaixada brasileira no Iraque, eles falaram, nada mudou, entramos em contato Se você tiver aqui a semana que vem, sábado que vem, quer vir de novo? Sábado que vem
Nesse horário à noite. Já tem outro compromisso? Não, talvez à noite eu esteja aqui. Você confirme comigo. Tá bom. Se quiser vir, nós vamos fazer o seguinte. O pastor Jafé está terminando uma série hoje. Posso, pastor? Ele está terminando uma série hoje. Eu ia começar uma série a semana que vem, ia fazer 3 sábados. Se você tiver aqui 3 sábados, eu te dou os 3. Você traz a Bíblia, você abre, ensina um pouquinho mais pra gente sobre esse Jesus e vai ser maravilhoso ter você aqui de novo, tá? Fica o convite, se puder, a gente vai te receber aqui com o coração aberto. Muito obrigado. Tá bom? A gente conversa. Eu não vou lhe dar um abraço porque eu não posso, mas se eu pudesse, ia ser agora. Obrigado. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o que é a verdade? Cristo Jesus. Essa pergunta foi feita ao próprio Jesus, quando uma autoridade estava achando que tinha nas mãos a decisão de matá-lo ou de libertá-lo. E o que é a verdade? Ele não respondeu, mas ele em outro instante falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Saber que Jesus é filho de Deus e Ele é o próprio Deus e que Ele estava no início de tudo com Deus, criando todas as coisas, faz toda a diferença para a nossa fé. Para a gente saber por que está aqui, para a gente saber de onde viemos, para a gente saber para onde a gente vai. E conhecereis a verdade, Jesus, uma pessoa, e a verdade vai libertar você. Amém. Alfa e ômega, Ele é o início, Ele é o fim, Ele é o Todo-Poderoso. E eu acho lindo esse nome, ó, soberano. Ele é soberano, soberano. Cante com a gente. Soberano e fiel, não há outro igual a ti. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Aleluia. Amém, Deus. Não há outro igual a ti, soberano e fiel. Não há outro igual a ti. Ele reina para sempre. Reina sobre a terra e céus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Cante.
ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. É o meu Senhor Jesus. Tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. És o alfa e ômega, Cante. início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Diga o seu nome. Tu és Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Enquanto o meu pastorzinho vem para cá, eu quero dizer duas coisas para você. Você pode ter alguém orando por você por toda a semana que começa hoje. Está ali a caixinha de oração. Você pode, a qualquer momento do culto, agora ou no final, senta ali pertinho, pega um papelzinho, uma caneta, escreve teu pedido. O que é que está afligindo você? A gente pode orar por você? Coloca ali. Alguém da comunidade vai estar orando por você a semana inteira. Olha que privilégio, né? Essa semana é quem, Pri? E o batera, olha lá, se escondeu. Levanta aí para a galera ver. O cara que fica na bateria vai orar por nós, olha. E a gente vai orar por ele, beleza? Combinado? Para ver se ele para de enrolar a namorada, casa, por exemplo, né, minha sobrinha? Aí. E outra coisa é que se você trouxe dízimo e oferta, o baú tá ali, ó, na pracinha. Você pode colocar também a qualquer momento do culto, coloca seu dízimo, sua oferta, faz uma oração silenciosa ali com Deus e que Deus te abençoe. Esse é o pastor Jafé. Eu já coloquei a minha oferta ali hoje. Coisa boa. E você falou de oração. Nós vamos começar, Jardel, dia 18, um movimento fantástico de oração. Ah, eu tô sabendo. Um Conta aí pra movimento gente. chamado de 10 dias de oração, tá? Não tem nenhum significado mágico nisso. Não, nada disso, nada disso. A gente deve orar todos os dias, confere? Não. Você não tem assim, não, hora de segunda a sexta. Não, você ora todos os dias. No entanto, nós separamos 10 dias para orar por um motivo específico, que é pela família. É um bom motivo esse? Não? Maravilha, né? Também. Para poder facilitar esse momento para você lembrar quais são os temas, para nós estarmos sintonizados no mesmo assunto, para você ter um conteúdo para reflexão. A igreja preparou para você um material que está à sua disposição, tá bom? É esse livrinho aqui, que evidentemente nunca, nada substitui a leitura da Bíblia e não é esse o objetivo. O objetivo aqui é apenas você ter uma lembrança daquilo, algo assim visível, né? Algo palpável, para que você lembre desse momento, para que esteja na sua mente este momento. Começa quando? Dia 18 de fevereiro, é uma quinta-feira. Deixe-me falar aqui para vocês rapidamente dos temas.
A prioridade número 1 da família é o primeiro dia. O segredo da felicidade na família, atividades espirituais em família, os elos da corrente familiar, generosidade se aprende em família, a fonte do poder na família, a esperança da família e outros temas aqui. São 10 temas, tá bom? Esse livro aqui está à disposição ali na saída. Você pode pegar o seu e levar, tá certo? Leve para casa e dia 18, aí você vai fazer o seguinte, você vai escolher um momento tranquilo. Sabe aquele momento mais tranquilo do seu dia? Pode ser no fim do seu dia, tá? Pode ser no início do seu dia, pode ser no meio dele, é o melhor momento para você. No melhor momento para você, você vai pegar esse livrinho aqui, é apenas um auxiliar, uma ferramenta. Tem um texto aqui sobre o tema. Você vai ler esse texto aqui e aí vai ter um motivo de oração. E nós vamos estar conectados durante 10 dias orando numa mesma direção. Por nossa família, mas por um tema ligado à nossa família na mesma direção, tá bom? Então, esses livros estão ali à disposição. Você que é nosso convidado pode passar ali, pode pegar, leve à vontade para casa, sem problema nenhum. E nós vamos trocando mensagens, porque dia 18 nós vamos começar esse movimento de oração que eu tenho certeza que vai beneficiar muito a minha família, minha esposa e meu filho que estão ali atrás, eu também. E eu gostaria que você e sua família tivessem esse benefício também. O benefício de ter toda a comunidade orando. Então assim, veja, nós temos, além de tudo isso, o Batera orando por nós também. Quer dizer, o negócio, você já viu que essa semana será uma semana de muitas conquistas, de muitas vitórias, se Deus quiser. Amém? Se Deus quiser. Everson, que momento fantástico, viu, irmão? Você sabe que eu estava pensando aqui, viu, Marcelão? Eu estava pensando aqui, Marcelão está por aí. Eu vou falar com o Marcelo, para ele poder ceder ao Everson, já que ele tem essa oportunidade de estar por aqui, a próxima série. Marcelo adiantou e já fez aqui, já está ao vivo, já está resolvido. Tomara que dê certo, viu, irmão? Deus te abençoe. Eu conheço o Everson, não do jeito que estamos nos conhecendo aqui, tendo contato assim, porque por essa circunstância que ele está vivendo, mas desde que ele foi para lá, o pastor Jairo, eu já trabalhei com o pastor Jairo como meu presidente lá na cidade de Vitória da Conquista, e eu tive a oportunidade já de ter um rápido contato com o Everson também, de conhecer um pouco dessa história, e lá eu lembro que eu mencionei a comunidade um dia. Você pregou lá, correto, Everson, um dia? Ok. Nós falamos, o pastor Jairo, melhor dizendo, contou um pouco de sua história lá, e nós fizemos um compromisso, Everson, lá, de orar por você. E eu acho que esse compromisso nós podemos fazer agora também, de orar por você e orar por todos aqueles outros que se dedicam à missão do jeito que você está se dedicando também, né? Valeu, amigão, obrigado. Celular aqui agora é o que não falta. Obrigado, o senhor deu certo. Nós hoje chegamos ao fim de uma série de estudos da Bíblia. Você que está aqui pela primeira vez, ou você que perdeu algum dia este ano, ou que retornou só agora, nós costumamos estudar a Bíblia sequencialmente aqui. Às vezes um tema, às vezes um livro da Bíblia. Bom, nós estamos nesta série estudando um livro da Bíblia. Não são mensagens desconectadas uma da outra, são mensagens que têm uma ligação uma com a outra, e é importante que você acompanhe a série. Então, caso você tenha perdido algum dia, está disponível em nosso canal no YouTube, você pode acompanhar por lá. Bom, nesta série chamada Perspectiva, nós lemos a carta aos Filipenses. Foi uma série extremamente curta, de 4 capítulos apenas. Quando nós lemos uma carta como Filipenses, que tem 4 capítulos também, mas cada capítulo daria para fazer uma série de 4 temas. É um livro fantástico. Aliás, todos os livros da Bíblia têm lições fantásticas para nós, não é verdade? É só nós pararmos um pouco, desconectarmos de tudo e nos dedicarmos à leitura daquele livro, que nós vamos descobrir coisas fantásticas. E eu espero que você tenha tido a oportunidade, ao longo desta série, de ler por uma outra perspectiva a carta aos Filipenses. Uma carta que foi escrita por Paulo aos seus irmãos na igreja de Filipos e que, evidentemente, serve para nós também. Uma outra carta foi escrita aos Filipenses por um outro homem de Deus chamado Policarpo.
Policarpo foi discípulo de João. Isso confere a Policarpo uma proximidade muito grande com o apóstolo, evidentemente, e com Jesus também, não é? Então, João ouviu de Jesus, Policarpo ouviu de João. E um dia, Policarpo escreveu uma carta também à igreja de Filipos. Era muito comum hoje, não é? Hoje eu mando WhatsApp para muita gente para mim também. Há alguns anos era e-mail, que era, naquela época eram as cartas mesmo, era um meio de comunicação, era a forma de fazer. E é curioso que na carta que Policarpo manda à igreja de Filipos, isso no ano, alguns dizem 110, outros 140, está entre o ano 110 e 140, certo? Que Policarpo escreveu essa carta. É curioso que ele começa essa carta com as mesmas palavras de Paulo, dizendo que ele também está feliz pela circunstância que a cidade de Filipos e pelas coisas que têm acontecido por lá. Essa felicidade de Policarpo não é necessariamente porque tudo estava bem na igreja, mas porque as pessoas daquela cidade, daquela igreja, estavam passando pelas circunstâncias, seguindo uma perspectiva de uma outra carta que eles receberam muitos anos antes, cerca de 60, 70 anos antes, que foi a carta de Paulo aos Filipenses. Essa sim, uma carta que está na Bíblia, que quando nós lemos, nos traz mais do que uma informação histórica, mais do que um vislumbre de como era a cultura, de como era a comunidade de Filipos, mas a carta aos Filipenses que Paulo escreveu nos traz a perspectiva de um homem que estava vivendo uma circunstância de aprisionamento, no entanto, dizia que estava feliz e pedia que todos estivessem na mesma circunstância. Está escrito em Filipenses, no capítulo 1, versos 12 a 18, que foi o tema do nosso primeiro capítulo. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Eu comecei esta série dizendo assim, eu gostaria que vocês olhassem agora que nós olhássemos pela perspectiva de Paulo as coisas. Obrigado, Williams. Que nós olhássemos pela perspectiva de Paulo as coisas, porque quando ele diz assim, aquilo que me aconteceu trouxe um benefício, ele está falando do fato dele estar preso. Então, o que ele está dizendo assim, olhem por esse ponto de vista, não fiquem lamentando a minha estadia aqui na prisão, mas vejam pela perspectiva de que isso tem trazido algum benefício. No segundo capítulo desta série, nós lemos também os versículos 12 a 18, mas só que no capítulo 2, onde Paulo diz assim, trabalhem em afinco, é o texto que resume esse capítulo, trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Nós vimos que a perspectiva de Paulo da salvação é que ela não é estática, mas que ela é dinâmica. A salvação é uma experiência vivida todos os dias e ela é aperfeiçoada. E nós estudamos nesse capítulo que isso não significa que eu contribuo para a minha salvação, mas significa que, uma vez que eu reconheço a salvação que me foi dada por Cristo, eu agora tenho uma vida que está relacionada com essa nova realidade que eu venho, que eu vivo, que me chegou na vida. No terceiro capítulo desta série, semana passada, no capítulo 3, versos 4 a 9, nós lemos, se outros pensam ter motivos para confiar nos seus próprios esforços, eu teria ainda mais. E nós vimos a perspectiva de Paulo sobre a religião. A religião não é algo ruim. A religião, ela é a prática da nossa relação com Deus. Só que Paulo estava dizendo, ele falou aqui no capítulo 3, nós estudamos a semana passada, que ele começou a olhar a religião por uma outra perspectiva, disse ele. E ele dizia assim, eu me orgulhava da religião que eu praticava, até que eu encontrei Jesus e descobri que a minha prática religiosa, desconectada de Cristo, era insignificante. O problema não é a religião, mas a perspectiva que nós temos da religião. E agora, no nosso último capítulo, nós vamos ler Efésios no capítulo 4, versos 2 a 6, onde Paulo fala sobre a sua perspectiva das relações interpessoais. Está escrito assim, acompanhe aqui a leitura comigo. Agora suplico a Evódia e a Sintique,
tendo em vista que estão no Senhor, resolvam seu desentendimento. E peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalharam arduamente comigo na propagação das boas novas e também com Clemente, e com meus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo o entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, nós lemos a Tua palavra. Temos feito isso sábado após sábado e todos os dias, todos os sábados aqui nós tiramos lições para a nossa vida. Hoje nós suplicamos para que não seja diferente, para que assim como nos outros dias desta série nós tiramos lições importantes da perspectiva de Paulo sobre a condição que estava passando, sobre a vida, sobre a religião, sobre a salvação. Hoje também aprendamos novas lições sobre isso. Oramos, Pai, para que o Espírito Santo não só nos conduza na compreensão, mas que nos conduza também na aplicação desses ensinos na vida. Por Cristo Jesus nós oramos. Amém. Conflitos. Quem nunca os viveu aqui, ou talvez até esteja vivendo agora? Paulo começa esse capítulo 4, que já é o capítulo de despedida, é uma carta muito curta, 4 capítulos apenas. Paulo começa o 4º capítulo fazendo um apelo a alguém, a um anônimo aqui, não sabemos necessariamente quem é essa pessoa que ele está falando aqui, ele não nomina no capítulo, mas ele diz assim: irmão, preste atenção, ajude aí 2 pessoas. E ele diz o seguinte, que Evódia e Sintique, elas estão passando por um problema de relacionamento. E essa circunstância e esse problema que elas estavam vivendo, certamente estava trazendo algum tipo de constrangimento na comunidade, ou mesmo que não, pessoalmente, uma pessoa estar em conflito com outra já é suficiente, razão suficiente para que esse conflito seja resolvido, porque 2 pessoas, evidentemente, estão vivendo uma situação atípica para a realidade do cristão, mas corriqueira para a realidade humana que nós temos. Aí, então, Paulo diz assim: essas pessoas, elas precisam resolver a situação que elas estão vivendo. Então, as razões para o conflito, elas são as mais variadas, desde as questões mais triviais até as questões assim realmente mais sérias, levam as pessoas a viverem uma situação e uma condição de indisposição uns com os outros. Eu arriscaria dizer, e ainda bem que nós temos tempo, estamos concentrados aqui, que talvez esse não seja o maior problema. Porque Paulo não está, talvez aqui dizendo assim, que coisa descabida, quem já se viu, não é? 2 crentes brigando, coisa feia, não existe, não pode ser isso. No entanto, Paulo está dizendo que essa circunstância que elas estão vivendo precisa ser resolvida no Senhor. Então, se nós podemos tirar uma primeira lição disso, é que ter um conflito não é necessariamente falta de Deus, porque ele mesmo disse que essas 2 mulheres eram grandes colaboradoras na pregação do Evangelho. Então, ter um conflito não significa que é falta de Deus, mas permanecer no desentendimento, sim. Deixar que algum tipo de coisa arranhe a relação ao ponto de ela se tornar irrestaurável, aí sim, é o que Paulo está dizendo aqui. Porque ele disse assim: tendo em vista que estão no Senhor, resolvam seu desentendimento. Eu entendo que ele está nos fazendo um pedido aqui para que as nossas circunstâncias, nossos problemas, eles tenham um ponto de convergência. E esse ponto de convergência, sendo Cristo, sendo Deus, sendo o Senhor,
Nesse ponto de convergência é que nós devemos encontrar a solução. O problema vai haver, não significa que é falta de Deus. Eu tenho observado isso lendo o Novo Testamento e percebendo que algumas vezes aparece a expressão e tiveram sério desentendimento. Isso aconteceu, por exemplo, perto do Concílio de Jerusalém, isso aconteceu entre Paulo e Barnabé, isso aconteceu ali, entre o grupo dos discípulos isso aconteceu também. E eu imagino quantas outras vezes isso não tem acontecido e não nos foi registrado na Bíblia. Mas a própria história da igreja cristã mostra isso. Não significa necessariamente que isso é falta de Deus. Agora, permanecer no conflito, sim. Paulo diz assim, quando nós temos uma indisposição com alguém, nós temos que procurar, mais do que os pontos de divergência, o ponto de convergência entre nós. E aí Paulo diz assim, busquem uma solução no Senhor. Porque, Cristiano, se eu ficar pensando no que você pode mudar para que, não é, a situação nossa se resolva, e porque eu peguei um dinheiro emprestado seu e não paguei, é o problema. Não significa que nós vamos talvez andar de mãos dadas por aí e que tudo acabou. Não necessariamente, mas no Senhor nós podemos encontrar um ponto e nós podemos convergir nesse ponto e viver em harmonia nesse ponto. Aí Paulo está dizendo, essas mulheres precisam encontrar isso. E aí vem uma outra lição que eu considero assim bem interessante para isso. Às vezes, nós precisamos de outra pessoa para nos ajudar a encontrar a solução em um conflito, porque ele disse assim, aquele anônimo, ajude essas pessoas, ajude essas mulheres. Talvez as iniciativas que eu tenho tomado, as coisas que tenho feito, não tenham sido suficientes para resolver o conflito que eu estou vivendo e a situação de discórdia em que eu vivo. Eu posso procurar, então, uma pessoa que eu confie, que eu goste, que possa contribuir, não para poder só contar a história, para que a história fique se divulgando para lá e crescendo, não é esse o objetivo. Mas Paulo disse assim, ajude essas pessoas. Por outro lado, se eu conheço alguém que está vivendo um conflito, tenho proximidade também para isso, claro, não estou falando em me envolver, mas Paulo está pedindo a alguém que interfira nisso, alguém que poderia fazer e que interfira nisso. Se eu posso interferir positivamente nesse sentido e ajudar essas pessoas a encontrarem o ponto de convergência que é o Senhor, eu sou útil. Isso é fantástico. Eu lembro quando estava no seminário e tive a oportunidade de acompanhar um pastor experiente. E ele foi fazer uma visita. Eu estava com ele e ele me disse assim, olha, nós vamos visitar uma pessoa que está precisando desabafar sobre uma situação. E eu fui ali como pastor aspirante, com um pastor experiente. E na visita, a pessoa, ela contou uma história assim, muito, muito terrível. Eu fiquei pensando assim, enquanto eu estava ouvindo a história. Eu não conheço essa pessoa, mas já estou com raiva dela. A pessoa que ela estava contando a história, né? Então ela disse, pastor, fulano fez isso e tal. Aí foi contando a história. E foi contando a história. E daí então, ela perguntou assim no final ao pastor, pastor, e o que é que eu devo fazer? E eu quase digo, sim, pastor, e aí? Tem que... Não, porque assim... Se não fizer, se a gente for na casa dessa outra pessoa agora, não me leve não, porque ela disse assim, pastor, o que é que eu devo fazer? E o pastor disse assim, você deve perdoar. E poxa vida, não era isso que eu queria ouvir, muito menos ela. Mas foi uma lição tremenda, gente. Eu já falei para vocês aqui, são 20 anos, isso aconteceu quando eu estava no seminário, eu não era pastor ainda, e essa experiência me acompanha há 20 anos. Quando existe um forte desentendimento e alguém me causou um mal terrível, o que é que eu devo fazer com essa pessoa? Essa pergunta que a mulher fez ressoa ao longo da história, né? O que eu devo fazer? E o pastor deu uma resposta que não veio dele, é uma resposta que vem do Evangelho. O pastor disse assim, você deve perdoar. Aí o pastor, eu lembro que ela perguntou assim, e a igreja não vai fazer nada?
Aí o pastor disse, não foi essa pergunta que você me fez. Você me fez o que é que eu devo fazer. Você deve perdoar. O que a igreja vai fazer agora é outra coisa, é outro assunto. Mas você precisa perdoar. É difícil, né? Eu sei que é difícil. E quem disse que é fácil? Olha, gente, sabe o que é fácil? Eu acho que fácil é não matar, não roubar, não tomar o nome de Deus em vão, né? Agora, quando Jesus disse assim, perdoe, aí está difícil. Alguns olham para o Antigo Testamento e dizem assim, não, mas aquilo que Deus falou no Antigo Testamento é um peso tremendo. E Jesus diz assim, se alguém der no seu rosto, dê a outra face. Não é fácil isso. É verdade? É fácil isso? Não é fácil. Aí Paulo diz assim, quando há um conflito, às vezes uma outra pessoa precisa ajudar, precisa interferir para que aquilo ali se resolva. Vamos olhar as relações interpessoais por essa perspectiva, pela perspectiva de uma convergência em Deus. Aí então, em Filipenses, no capítulo 4, verso 4, Paulo diz assim, alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Algumas semanas nós tivemos uma série aqui sobre Tiago, e em um dos dias eu falei sobre a lei de Deus. Eu acho que foi antes da pandemia. E eu lembro que eu, em uma das noites, disse assim, tudo que sai... Jardel vai lembrar disso. Tudo que sai da boca de Deus é lei. É lei. Você lembra disso aí, né, Jardel? Eu lembro que depois ele comentou comigo isso aí. Tudo que sai da boca de Deus é lei. E quando eu estou falando Deus, eu me refiro não só ao Pai, mas da divindade, né? Jesus Cristo também. Porque quando Jesus ele disse assim à tempestade, acalme-se, ela fez o quê? Ela se acalmou. Quando ele olhou para o aleijado e disse assim, levante e anda, ele não podia ficar sentado, porque foi decretada uma lei ali. E a natureza segue a lei de Deus. Quando Deus determina uma coisa, a natureza segue. Está escrito isso na Bíblia. Tudo que sai da boca de Deus é lei. Agora, olhem por essa perspectiva aqui. Tudo que sai da boca de um profeta de Deus é norma de vida. Tudo que sai da boca de Deus é lei para a vida. Tudo que sai da boca de um profeta de Deus é norma para a nossa vida também. Aí, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos Moisés, e tem aquela parte toda que nós lemos ali nos 5 livros de Moisés, que costumamos chamar assim, a lei de Moisés. Mas a lei de Moisés está desvinculada da lei de Deus, daquilo que Deus representa? Não, Moisés representava Deus. Então, quando Moisés está falando, ele está falando em nome de Deus, e aquelas leis que Moisés deu naquela época eram norma de vida para aquela época. Precisavam ser seguidas, norma de vida. Agora nós temos um outro profeta falando também em nome de Deus. E o que é que esse profeta está dizendo? Ele está dando aqui uma norma de vida também. Paulo, profeta de Deus, um homem inspirado, está falando, e ele está dizendo assim, alegrem-se no Senhor. É um mandamento. Agora, pense num mandamento difícil. Quer ver um mandamento fácil de você guardar? É aquele que diz assim, olha... talvez para algumas pessoas, né? E diz assim, não terás outros deuses diante de mim. Esse é um mandamento fácil, né? Então, um mandamento fácil de se guardar é aquele que diz assim, olha, não minta, né? Não falso testemunho. Mas quando Deus diz assim, norma de vida, o profeta está falando, alegre-se. Aí é complicado, não é verdade? Mas esse é um mandamento também. Paulo está falando aqui, veja se não parece, veja se não tem esse tom. Alegrem-se sempre no Senhor. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Não parece? Alegrem-se sempre no Senhor. Não podia incluir junto aí, passava assim, você dizia, mesmo. Não são 10 não, são 11 mandamentos aqui. Está ali, está junto. Norma de vida. É fácil seguir isso? Não, não é fácil, de maneira nenhuma. Mas nós temos... Algumas normas de vida que foram dadas e algumas leis que foram dadas, e elas foram dadas para que nós sigamos assim como nós seguimos os outros mandamentos também. Um novo mandamento lhes dou, ame-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros.
Quem deu esse mandamento aqui foi Jesus. Quem tem mais autoridade, Deus ou Jesus? Não é? Então não existe isso. É um mandamento de Cristo, é norma para a nossa vida, é norma de conduta para a vida. E o homem de Deus está falando, amem-se uns aos outros. Alegrem-se sempre no Senhor é uma norma de vida. É uma lei de Deus. É um mandamento do Senhor. E como todo mandamento, nós nunca vamos conseguir fazer, praticar, colocar na vida, se você ficar pensando em um checklist para que isso aconteça. Então, assim como, talvez, quando você lê dos 10 mandamentos, você diz, Deus, eu não consigo fazer isso aqui, me abençoe para que isso aqui seja uma realidade na minha vida. Então, eu também posso fazer a oração dizendo, Senhor, alegrar-me, viver a alegria. Eu percebi que é um mandamento, é o ideal do Senhor para a minha vida também, mas eu não consigo. Porque existe uma série de coisas agora, não é verdade? Eu não consigo. Então, Deus, faça um milagre em minha vida para que eu possa viver essa realidade, para que a minha vida seja assim também. Estamos falando da perspectiva de Paulo da vida. E veja como é que ele termina essa sessão. Ele termina dizendo assim, as lições finais. Sejam moderados em tudo, pois Jesus está voltando. Não vivam preocupados, mas orem, pedindo e agradecendo. Seja a vossa moderação conhecida por todos. Deus espera que nós sejamos pessoas temperadas. Às vezes, quando nós dizemos assim, diz um defeito que você tem, aí ninguém diz assim, não, eu sou arrogante, presunçoso e tal. Não tem, né? Qual o defeito que todo mundo tem? Ah, eu tenho um defeito, o que eu penso eu digo. Não é verdade? Eu sou sincero. É um defeito que você tem, Jardel? Não, eu sou muito sincero, o que eu penso eu digo assim e tal, né? Eu não tenho assim, não, eu sou arrogante, sou presunçoso, sou mentiroso, sou fofoqueiro, ninguém tem esse defeito, não. O que eu penso eu digo. Pois é um defeito isso, não é uma qualidade mesmo não, viu? Paulo diz assim, ó, que nós precisamos ser moderados em tudo. A gente não deve dizer tudo o que pensa não, isso é um destempero. Jesus disse que tinha muitas coisas para dizer, mas as pessoas para quem ele estava falando não estavam preparadas para ouvir. Então, não é só o que eu tenho para dizer, mas se a pessoa que vai ouvir o que eu tenho para dizer tem condições de ouvir. Eu preciso ser temperado em tudo. Esse é apenas um dos aspectos, mas em todos os outros aspectos da vida, eu preciso ser moderado. E qual é a motivação que eu tenho para isso? Paulo, em seus últimos conselhos, no capítulo 4, diz assim, seja moderado porque Jesus está voltando. E ele está voltando para tornar promessas realidades. E Paulo diz assim, não vivam preocupados e apegados com a necessidade, mas orem e agradeçam a Deus pelo que vocês já conquistaram e pelo que vocês estão precisando também. Gente, não são conselhos fáceis, não é verdade? Quando coloca a cabeça no travesseiro, não são conselhos fáceis, não é verdade? Mas é norma de vida, olha o que ele está dizendo aqui. É a palavra de Deus para nós. Aí a gente tem que conversar com ele e dizer, Senhor, eu não consigo viver assim, eu não consigo ser uma pessoa moderada nas coisas. No comer, no falar, no vestir, no fazer tudo. Eu sou uma pessoa destemperada. Me abençoe para que eu consiga colocar isso em prática na vida. Deus me abençoe para que eu coloque as minhas preocupações no lugar adequado dela. Me conceda essa bênção. Em Filipenses 4, no verso 7, finalizando, Paulo diz, então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo o entendimento. Dá para entender isso? Não dá para entender porque excede o entendimento. Então, se você pensar como seria essa paz, você não vai compreender porque você racionalizou. E Paulo diz assim, é uma fé que está além de nossa compreensão e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Então, olhar a vida pela perspectiva do que Paulo escreveu aos Filipenses me dará uma paz que preservará a minha razão e os meus sentimentos, disse ele aqui. Ele disse que essa paz, ela vai preservar o meu coração e a minha mente. Minha razão e meu entendimento. Nessa série nós estudamos a Carta da Alegria, a Epístola de Paulo aos Filipenses, e nós vimos que ele, apesar da condição em que estava, encontrava motivos para estar alegre e motivar a alegria nos outros também.
em Filipenses 4:7. Esse não é o último texto da carta aos Filipenses. O capítulo 4 continua um pouco mais, mas nós vamos parar aqui, nesse verso 7. Deixe-me até voltar para que fique aqui na tela. Se nós experimentarmos essa perspectiva, nós vamos experimentar, se nós praticarmos e olharmos por essa perspectiva, nós vamos experimentar uma paz de Deus que excede todo o entendimento. E nós vamos, essa prática vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Eu tenho certeza que esse é o desejo que você tem. Isso não significa, gente, nunca ausência de problemas. Porque nesta série nós vimos não a ausência de problemas, mas a perspectiva de Paulo diante dos problemas. Que Deus te abençoe, para que você tenha as mesmas perspectivas, de maneira que a paz de Deus, uma paz que você nunca imaginou, esteja em sua vida, de maneira que esta paz e essa perspectiva das coisas guarde o seu coração e a sua mente até o encontro final com Cristo Jesus. Vamos orar por isso agora? Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, porque nós passamos 4 sábados estudando este assunto. Que a tua bênção nos conceda a alegria de olhar a vida, olhar todas as circunstâncias, os problemas e os desafios, pela perspectiva que Paulo nos ensinou que nós devemos olhar. Nos ajude, Senhor, a colocar esse padrão da Bíblia como a nossa norma de vida, uma nossa norma de conduta, de maneira que isso nos traga uma paz que nunca experimentamos. Guarde o nosso coração, guarde a nossa mente até o encontro com Jesus. Por isso oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Preste atenção no que você vai ouvir agora. Olha de novo aí, viu? Bora lá. Agora você já sabe, eu não precisa nem mais de mim aqui, viu? Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando tá escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar que em todo tempo meu Deus comigo está. E eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto eu vejo a esperança renascer. Tenho paz. Tchurururururu. Tchurururururu. Vocês agora. Como viu? Não é. Todo mundo. Eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, eu posso entender. No meio do deserto eu vejo a esperança renascer. Tu tens o universo em tuas mãos. Quem poderia
poderia me roubar a paz. A tempestade não me abalará. Estou contigo, eu tenho paz. Cadê vocês? Isso já é pra saber também. Tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Eu tenho paz, não posso entender. No meio do deserto, eu vejo a esperança renascer. Tenho paz. Glória a Deus. Amém. Oi, oi, oi. Estou impossibilitada de me levantar hoje para me despedir de vocês. Mas louvado seja Deus pelas mensagens que nós ouvimos aqui nessa noite, né? Quem está com a fé renovada diz eu aí. Eu? Quem vai voltar próximo sábado? Avisando, cheguem cedo. Não tem, a gente não pode colocar cadeira branca aqui dentro, tá? Cheguem cedo. Às 18 horas em ponto a gente começa. E fica o convite para que você mantenha esse contato com Deus em casa. Orando, lendo a Bíblia. E lembrando que ali na mesinha, ali fora, a gente está disponibilizando para vocês o livro, para que vocês, junto conosco, possam fazer os 10 dias de oração, tá bom? Então, quem quiser participar é só pegar o livro ali. E a gente vai sair louvando, cantando. Abre meus olhos. Open the eyes. Bora cantar. Senhor Deus, abre meus olhos, Senhor, eu quero vê-lo, eu quero vê-lo. Abre meus olhos, Senhor Deus, abre meus olhos, Senhor, eu quero vê-lo. Majestade em poder. Vê-lo em majestade e poder. Ver o brilho da sua glória. Vê-lo exaltado. Vê-lo exaltado entre nós. Eu canto santo, santo, santo. Abre meus olhos, Senhor Deus. Abre meus olhos, Senhor, eu quero vê-lo. É o meu desejo. Eu quero vê-lo. Abre meus olhos, Senhor Deus. Abre meus olhos, Senhor, eu quero vê-lo. Eu quero
Santo, 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 eu quero vê-lo. Santo, 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 eu quero vê-lo. Santo, 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 eu quero vê-lo. Santo, 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 Santo.